Ah não, Luísa Mel sobre o Instituto Royal Resgate dos Beagles? Essa vai ser fácil. Vamos lá! As pessoas não sabem que não foi assim, resolvemos invadir porque não temos nada para fazer, né? Tem denúncias de que lá acontecem maus tratos. Isso tem vindo de um funcionário de dentro do Instituto, horrorizado com as coisas que ele via, que ele passava, ele quis denunciar isso. Denunciou isso para algumas ONGs de proteção animal que entraram com um processo contra o Instituto Royal. Quais são essas denúncias? Quem é esse funcionário? Quais são as suas motivações? Ele por acaso conhece os procedimentos normais de uma empresa de estudos pré-clínicos? Sim, é importante saber tudo isso, porque tem gente que acha que colher sangue de um cachorro é maltrato animal. Se esse for o caso, toda vez que você leva seu bichinho no veterinário para fazer um exame, o veterinário está maltratando ele. Denúncia não é condenação. Vai abrir processo, tem que ter averiguação. Quando foi no domingo, começaram a pedir muito a minha ajuda. Puta que pariu, pediram ajuda pra você. Os caras tão bem de ajuda, hein? Pegamos a estrada e fomos para São Roque. Cheguei lá, escutei as ativistas, o prefeito mandou nos chamar na prefeitura para uma reunião. Eu nem fui para isso, mas ok, vamos fazer uma reunião, vamos tentar arrumar as coisas. A reunião já foi muito estranha. Provavelmente a reunião foi muito estranha porque o cara estava tentando evitar uma situação muito embaraçosa para todo mundo, inclusive você. O prefeito me falou que realmente a vigilância sanitária tinha ido, a primeira vez não entrou, e que a segunda vez a vigilância só olhou uma parte, não olhou tudo, porque a vigilância da cidade não tinha capacidade de avaliar tudo aquilo. Aí eu falei, bom, então tá tudo errado. Tá errado, para começar, a vigilância sanitária ter ido lá. Não é competência municipal fazer fiscalização nesse tipo de instituição. Questionamentos quando é o lixo hospitalar, porque aquilo é um lixo tóxico, aonde que era? Então, o prefeito não sabia me responder coisa nenhuma. Bom, o prefeito não sabe te responder, provavelmente porque ele é incompetente mesmo, e mais uma vez, porque não é da alçada dele, não é competência dele. O pessoal do Instituto Royal, então, marcou uma reunião conosco para quinta-feira. Quando eu estava no caminho, fiquei sabendo que a reunião era uma armadilha. Você está assumindo que a reunião é uma armadilha. Vamos ver por quê. Eu acabei me atrasando, acabei pegando um trânsito histórico. As ativistas que estavam lá, algumas descobriram que não tinha ninguém na reunião. Peraí, os ativistas não foram, você não foi. Como é que você descobriu que era uma armadilha essa reunião? Eles marcaram a reunião bem longe do Instituto, não foi no Instituto. Para quê? Para tirar os ativistas dos portões, para que eles pudessem retirar os animais. Ah, genial! Então você acha que eles marcaram uma reunião com os ativistas do outro lado da cidade para retirar os animais da empresa? É isso? Para fugir com os animais da empresa? Armaram realmente. Elas começaram a me ligar desesperadas, que estavam só em duas, e que não iam conseguir conter aqueles carros. Iam sair com os animais e iam tirar todas as provas. Luísa Mel, você disse que luta contra isso há muito tempo, mais de 10 anos. Você está muito mal informado. Você é burra pra cacete mesmo. Ignorante, na verdade. Bom, burra porque não quer se informar. Ignorante porque não está informado. Num instituto de pesquisas pré-clínicas, todo vivário, todo ambiente onde esses animais estão presentes é extremamente controlado. A sala onde eles estão é extremamente controlada. Se você retirar o animal da sala onde ele está, não estou falando nem da empresa, da sala onde ele está, é um animal perdido para pesquisa, de dado perdido para pesquisa. Se você retirar todos os animais, você perdeu toda a pesquisa. E essas pesquisas são longas, duram vários e vários anos. Retirar animais da empresa não é uma alternativa. A partir do momento que ele saiu da sala, ele tem que ser sacrificado. Não serve para mais nada. O dado é perdido. É dinheiro jogado fora. Dinheiro. Essa deve ser a língua que você entende, né? É dinheiro, rasgar dinheiro, queimar dinheiro. Eu estou assumindo que você deve ter montanhas e montanhas de provas para confirmar isso tudo que você está falando, né? Da melhor maneira possível. Só a polícia que começou a tratar os ativistas como bandidos. E nós não somos bandidos. Eu quero que vocês guardem esse momento. Nesse momento, ela está criticando a polícia. Vamos ver mais pra frente o que ela fala da polícia. Bom,
Passado isso, recebemos a informação de que então eles iriam sacrificar os animais que estavam lá, que todos os camundongos já tinham sido sacrificados, tanto que a gente não achou os camundongos, e 12 beagles. Vocês receberam essa informação da onde? De quem? Qual é a veracidade? Qual é a fonte? Você pode provar que você recebeu essa informação? Você tem registro que você recebeu essa informação? E se eles foram sacrificados, você sabe por quê? Você sabe que dia que estavam no estudo? Talvez fosse o dia mesmo deles serem sacrificados? Qual era o objetivo? Você tem alguma resposta para essas perguntas que eu estou fazendo? E se por acaso tinha que sacrificar? Você sabe como funciona a pesquisa de estudo pré-clínico? A pesquisa não termina quando o animal morre. Em alguns casos ela mal começou quando o animal morre. Tem anos e anos de estudos ainda depois que os animais foram todos eutanasiados ou sacrificados, como você quiser chamar. Esse é o procedimento padrão. Aí que foi o ponto que eu acho que culminou tudo isso. Os gritos de desespero que escutamos lá de dentro. Que gritos de desespero são esses? São de pessoas? São de animais? Você tem algum registro? Eu não vi nada, eu procurei na internet, não vi nenhum registro de grito de desespero nenhum. E se tinha grito, por quê? Qual era a razão desse desespero? O que estava acontecendo? Você procurou apurar? Vocês procuraram saber o que estava acontecendo? Perguntaram para alguém? Pediram para entrar? Pediram para alguém vir de lá de dentro explicar o que estava acontecendo? De que barulho era esse? Tem algum registro? É verdade isso que você está falando? Todo mundo pode testemunhar que existiam gritos de desespero lá dentro? E a polícia não fez o seu papel, porque pela lei, quando está acontecendo maus tratos, você pode sim invadir. Para mim, a polícia estar do lado e exatamente eles terem a carta branca para fazer alguma coisa quando alguma coisa está errado, é justamente um indicativo de que nada estava errado. Eles concordaram que aquilo era um absurdo, que eles estavam escutando aqueles gritos, também ficaram incomodados, mas... Quem concordou? Algum porta-voz da polícia? Você conversou com algum policial? Você registrou essa conversa? Está registrado os policiais concordando que aquilo era um absurdo, que eles estavam ouvindo alguma coisa? Tem alguma entrevista com algum policial falando isso? Saiu uma nota oficial da polícia militar falando que estavam ouvindo gritos, mas não podiam fazer nada? A gente queria montar uma comissão para entrar. Eu, 2 políticos importantes, deputado, vereador, membros da proteção animal e 2 veterinários. Nossa, mas que comissão importante e super imparcial. E ainda por cima todo mundo que entende tudo de pesquisa pré-clínica, né? O que um vereador vai fazer lá dentro? O que um político vai fazer lá dentro? O que você vai fazer lá dentro? Você representa o quê? Que órgão? Que certificadora? Você representa o Inmetro? Você representa o FDA? Você representa a Anvisa? Você representa algum conselho de ética de pesquisas em animais? Você certifica ISO 14000? Você certifica GLP, Good Laboratory Practices? Alguns de vocês faz isso nessa comissão? Então não é para entrar mesmo. Você quer uma auditoria, Luísa Mel? Você procura quem faz auditoria. Você não vai no bar do Bigode, pega a Luísa Mel e joga dentro de uma empresa que ela não faz a menor ideia do que está acontecendo lá dentro e fala para ela auditar. Porque ela não vai entender nada. E eu vou provar para você que você não entende nada nesse vídeo. Uma comissão para entrar. Também não foi aceito, não teve conversa. Quando a gente estava saindo da delegacia, que a gente ligou para os ativistas e falou, olha, não conseguimos nada. Aí que eu fiquei sabendo que as pessoas já tinham entrado. Ah, então você nem estava lá na hora da invasão? Então você nem sabe direito o que aconteceu, é isso? Você não pode nem testemunhar. Pra mim, você está impugnada como testemunha. Se vocês olharem os vídeos, as polícias estão do lado das pessoas que estão abrindo os canis. Ah, bom, então agora a polícia está do seu lado. Entendi. Varia conforme a conveniência, né? Eu, na verdade, nem cheguei a entrar nos canis. Eu, na verdade, nem cheguei a entrar nos canis. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Aqueles cachorros que foram no carro comigo. Rarari, rararu, rarará. Que resgato animais de maus tratos toda semana. Não sou uma inexperiente no assunto. Conheço muito bem cachorro. Sou muito experiente no assunto, meu. Nunca vi cachorro daquele jeito. Conheço muito bem cachorro, meu. Fora as lágrimas amarelas que saíam dos olhos deles, que também é uma outra comprovação de maus tratos. Lágrimas amarelas não é comprovação de maus tratos, é comprovação de que o animal está lacrimejando por alguma razão. Pode ser inclusive algum efeito estudado naquela companhia. Tem várias coisas que acontecem que a gente não sabe tudo o que acontece lá no Royal. Aparentemente você não sabe nada do que acontece no Instituto Royal. Se eles são MAUCIP, por que nós não temos direito de saber para quais empresas eles realizam os testes? Isso já é muito estranho. Eu não conheço a respeito do relacionamento empresa particular, pública, com financiamento público aí. Eu não sei se isso é um tipo de subsídio, eu não sei e não vou especular a respeito. O que eu posso dizer é que eles têm sim
o direito, e é assim que toda empresa de estudo pré-clínico funciona, é na base de sigilo de contrato. Eles não podem revelar quais são as empresas que contrataram seus serviços, para testar o quê, e para quais são os resultados até agora, quais são os relatórios parciais, sequer os relatórios finais. Só quem pode ver isso são as empresas do governo, não as empresas, são os órgãos governamentais que regulam esse tipo de transação. Aqui no caso da América do Norte, FDA, Health Canada e mais umas 2 ou 3, inclusive uma delas só sobre bem-estar animal. Mas não é qualquer um que tem acesso a isso. Isso é um sigilo de contrato. Se existe teste alternativo para o teste de animais, você não pode fazer teste de animais. Isso é crime. Quais são as alternativas, Luísa Mel? Você, que é super experiente no assunto, que entende tanto, será que você pode nos iluminar? Então, nós, cientistas, eu trabalho com isso todo dia, numa empresa gigantesca de estudo de pesquisa pré-clínica. Será que você pode nos apresentar? Eu vou dar só um exemplo para vocês que estão me assistindo. A empresa da qual eu trabalho oferece prêmios de 5 a 100 mil dólares para qualquer pessoa que for lá e falar: escuta, você não precisa usar, você não precisa nem eliminar o uso de animais. Se você conseguir diminuir o número de animais para qualquer protocolo padronizado, você pode ganhar um prêmio de 5 a 100 mil dólares. Sabe quantos prêmios desses foram distribuídos até hoje? 0. Você tá afim de vir aqui, Luísa Mel? Eu divido o prêmio com você. Melhor ainda, a gente não precisa dividir meio a meio, não. Eu te dou 80%, 90% do quanto for que a gente ganhar, me deixa com 10% só. O que você acha? Vem com as suas ideias brilhantes de substitutos com pesquisa animais e a gente ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Você mais do que ninguém. Ah, você não precisa de dinheiro? Pega todo esse dinheiro e põe todo esse dinheiro nas ONGs de ativistas de pró-direitos animais do Brasil. Todas que você quiser. O que você acha? Imagina se você eliminar todo o uso de animais dessa empresa, que é uma empresa gigante, uma empresa monstruosa, uma das maiores do mundo. Imagina quanto dinheiro a gente não vai ganhar, o bem que você vai estar fazendo. Eles estão aceitando. Ninguém está querendo negar, não, assim, olha, não, a gente vai continuar usando animal porque a gente gosta, porque a gente tem o maior prazer em ver os animais sofrendo, a gente tem o maior prazer em sacrificar os animais depois. Cientista não é sádico, a gente está fazendo um trabalho. E é um trabalho que só pode ser feito desse jeito até agora. Você precisa se informar, Luísa Mel, de como funcionam as metodologias para poder substituir e diminuir o uso de animais em pesquisas de estudo pré-clínico, especialmente em toxicologia. Não é simples. Quais são as provas que vocês têm de maus tratos? Muitas fotos circularam pela internet de cachorros com o olho costurado. Nenhuma dessas fotos podem ser associadas ao Instituto Royal. E algumas delas eu vi já há muitos anos, estão circulando na internet já há muitos anos, não tem nada a ver com o Instituto Royal. Quero saber que foto que você fala, esse animal é do Instituto Royal e eu posso provar para você. Uma só. Uma outra prova que nós tínhamos foi uma pessoa da cidade que adotou um dos cachorros. E o cachorro não tem uma membrana do olho. Que pessoa é essa? Será que a gente pode ir lá visitar, conversar com essa pessoa? Esse cachorro veio mesmo do Instituto Royal? Tá faltando mesmo uma membrana? A pessoa soube avaliar? Teve acompanhamento veterinário? Teve acompanhamento das pessoas? A gente pode garantir que essa pessoa existe? A gente pode garantir que você está falando a verdade? A gente pode garantir que quem contou essa história para você está falando a verdade? A gente pode garantir que a pessoa que tem esse animal, se é que ela existe, se é que o animal existe, se aquele animal veio do Instituto Royal, como foi infringido esse ferimento nesse animal, isso é prova para você? É isso que você está chamando de prova? E é baseado nisso que vocês invadem uma empresa? Nessas provas super fortes e contundentes? É essa sua base suficiente para invadir um instituto de ciência? Porque a gente sabe que eles fazem testes de cosméticos que são feitos nos olhos dos animais. Quem sabe que é feito teste de cosméticos no Instituto Royal? O Instituto Royal afirma que em animais eles só fazem testes pré-clínicos, de estudos pré-clínicos, que é exatamente com o que eu trabalho. Em todo momento eles mencionam testes de cosméticos in vitro. E mesmo assim eu nem entendi se eles fazem lá esses testes in vitro. Você pode provar que eles estavam testando cosméticos em animais do Instituto Royal? Não, sabe por quê? Porque ninguém pode. Também tem muitos ferimentos nas patas. A gente já tinha um animal que tinha saído de lá e todas as análises mostravam que ele foi submetido durante anos a maus tratos. Que análises? Que análises são essas? Quem fez essas análises? Posso eu dar uma olhada nesse relatório? Está aberto ao público? Quem foram os analistas?
Que animais são esses? A gente pode confiar no que você está falando? Ou seja, a gente começa a empurrar sim a ciência para se mexer, porque para eles é muito fácil, né? O que você falou? Para eles é muito fácil, né? Muito fácil, né? Muito fácil, né? Pra eles é muito fácil, né? Você pode imaginar, Luiz Amel, como é fácil manter centenas, às vezes milhares de animais de espécies diferentes em ambientes isolados e controlados dentro de um mesmo espaço físico, prédios. Você consegue imaginar como é fácil isso? Como é fácil controlar toda a sua alimentação, toda a sua obtenção calórica, todas as suas dosagens, todos os medicamentos que são administrados, todo o acompanhamento veterinário, o treinamento das pessoas para lidar com cada aspecto da fase do estudo. Também é muito fácil lidar com isso, com animais. Afinal de contas, são coisas super simples de lidar, não requer espaço, não requer controle, não requer conforto, não requer acompanhamento diário durante 3, 5, 10, 15 anos. E para começar, a gente quer que as empresas coloquem nos seus rótulos se aquele produto foi ou não testado em animais, tanto medicamentos quanto cosméticos. Acho que é um direito do consumidor. Acho uma ótima ideia, Luiz Amel, especialmente na questão de medicamentos. Por que a gente não coloca na caixa estampado bem grande em todo medicamento, porque todo medicamento foi testado em animal, colocar lá, testado em animais. Eu quero ver como você se sai, como o pessoal da sua ONG se sai, como vocês ativistas burros, existem ativistas bem inteligentes, estou falando dos ativistas burros, não estou falando que todos os ativistas são burros. Estou separando o grupo de ativistas burros e ignorantes, como vocês se saem. Próxima vez que bater sua dorzinha de cabeça, próxima vez que bater sua cólica menstrual, próxima vez que você tiver uma infecção e tiver que tomar um antibiótico, você vai pegar a caixinha e vai lá testar em animal, o que você vai fazer? Vai tomar um chazinho de carqueja? Não, você vai direto no Bactrim e na Bezetacil. Eu não sou uma cientista para falar com propriedade sobre todos os métodos que já existem. Olha, você quase me enganou. Ainda bem que você mencionou isso, você quase me enganou, quase enganou todos nós. Eu tava achando que você era. 9 entre cada 10 experimentos que eles fazem com ratos, quando vai para o ser humano, não dá certo. Ou seja, toda essa tortura com os ratos é uma bobagem, porque na verdade é testado mesmo quando vai pra gente. Desculpa, você pode me explicar isso melhor? Eu realmente não entendi a sua afirmação. 9 entre cada 10 experimentos que a gente faz com rato não funciona em humano? Não funciona o quê? O experimento? A substância? Eu realmente não entendi. E eu suspeito, Luiz Amel, que você não entendeu. Eu suspeito que você não está entendendo o que você está falando. Você não faz a menor ideia do que você está falando. Alguém soprou na sua orelha alguma bosta e você tá só mastigando e jogando de volta essa bosta sem sequer ter processado isso no seu cérebro, se é que tem algum cérebro nesse monte de água de coco aí que você tem dentro da cabeça. Olha como eu sou bonzinho, eu falei água de coco, podia ter falado merda. Tem um outro cientista que falou que é uma falácia o teste com animais. Um cientista falou que é uma falácia testes com animais. Que cientista falou isso? Porque ou ele não entende o que é ciência ou ele não entende a língua portuguesa, porque a frase não faz o menor sentido. Isso não sou eu que estou dizendo. Mas é você que está reproduzindo. Você tem que ter responsabilidade por aquilo que você está reproduzindo, Luiz Amel. E você acha que você está isenta de responsabilidade porque você está repetindo, provavelmente, eu arrisco aqui a dizer, textos malucos que você anda lendo em blogs por aí. Que já apresentam os métodos de computador, os métodos, a cultura de células. Cultura de célula. Você sabe como funciona uma cultura de célula, Luiz Amel? Você já se perguntou isso? Você já foi atrás? Você já leu? Não precisa ler um grande livro, não. Uma pequena cartilha sobre cultura de célula. Você já perguntou para algum amigo seu, algum biólogo, como funciona uma cultura de célula? Que tipo de modelo a gente consegue representar com uma cultura de célula? Que tipo de célula a gente consegue realmente fazer uma cultura? Quais são as culturas realmente duradouras? Quais são as culturas que podem nos trazer alguns resultados? Será que uma cultura de célula tem resposta imune? Será que uma cultura celular tem sistema HLA de histocompatibilidade? Será que uma cultura de células pode nos dar uma resposta talvez anatômica? Será que uma cultura de células pode me dar uma resposta teratogênica? Será que uma cultura de células pode ser saudável? Você sabia que a grande maioria de culturas celulares que existem no mundo para pesquisa, elas são provenientes de células de câncer, são células cancerosas, porque são as células que são realmente fáceis de se manter em cultura? Você sabia que células saudáveis para se manter em cultura são
é extremamente complicado, delicado e extremamente efêmero, não são duradouros. Você sabe quanto tempo dura uma pesquisa para a gente conseguir extrair alguns resultados confiáveis, toxicológicos? Você sabe que tem que durar mais de 2, 3, 5 anos, 8 anos, dependendo do estudo, pode ser 10, 15 anos, dependendo dos grupos animais que você está usando. Você faz alguma ideia do que é? Você já viu uma cultura celular na sua frente? Já te mostraram? Você sabe o que é? Você sabe o que tem lá dentro, o que está contido? Você está comparando um amontoado de células numa placa, numa gelatina, com um sistema vivo complexo. Você já se deu o trabalho de se informar um mínimo sobre o que você está falando, Luísa Mel? Sobre contra o que você está lutando? Você estudou o seu inimigo? Você sabe aonde atacar o seu inimigo? Você sabe aonde está errado e onde está certo? Você sabe qual é a fraqueza? Você sabe o que é que você tem que fazer para atingir seu objetivo? Melhor ainda, você sabe qual é o seu objetivo? A comunidade científica fica aí brigando porque tem muitas pessoas que ganham milhões e milhões e milhões torturando pobres animais e não querem realmente que a medicina evolua. É isso mesmo que eu faço, Luísa Mel. Eu ganho milhões, milhões e milhões torturando animais e não quero que a medicina evolua. Você matou a charada. Esse sou eu. É brincadeira, viu? Ia ser a maior piada desse país, né? Eu que vou ser presa. Na verdade, a gente tem que processar o Instituto Royal por maus tratos aos animais. Não ia ser piada nenhuma. Furto. Eu não acho graça nenhuma em furto. Você acha engraçado furto? Eu não acho. O que aconteceu foi furto e deve ser investigado como furto. O Instituto Royal deve ser processado? Você mesma disse que estava sendo processado pelo Ministério Público, não falou? Você falou no começo do seu vídeo. Pode olhar aí. Quem quiser, tá gravado. Então tá sendo processado e você também deveria ser. Todo mundo deve ser processado se fez alguma coisa que justifique um processo. E eu não vejo graça nenhuma nisso. Se você pega os vídeos, o tempo inteiro a polícia tá ali do lado, as pessoas abrindo e a polícia ali do lado. Ou seja, ninguém furta na frente da polícia, né? Com consentimento policial. Olha que importante essa frase que ela falou. Ninguém furta na frente da polícia, dizendo... A polícia não viu nada de errado acontecendo. Aos olhos da polícia, é o raciocínio dela, certo? Essa é a lógica que ela quer montar. A polícia estava do lado, viu os ativistas praticando determinada ação. Aos olhos da polícia, essa ação não foi um crime ou uma violação. Aos olhos da polícia, isso não foi uma contravenção. Isso refuta você mesma, Luísa Mel. Lá no começo, quando você falou que a polícia estava lá fora, enquanto estava vendo aqueles gritos de desespero lá dentro. Então, se você acha que a polícia julgou corretamente que não estava vendo nenhuma contravenção quando vocês estavam furtando os animais, aliás, tirando os animais, pelo visto você não estava lá, pela história que você contou, sua história está bem confusa, diga-se de passagem. Então, realmente prova, se essa é a prova de que não é furto, então a polícia não ter agido antes é a prova de que nada errado estava acontecendo. Luísa Mel, não traga uma faca para uma briga com armas de fogo. Vamos aos fatos. Ótimo, vamos aos fatos. Agora eu gostei do que você falou, gostei de como você vai conduzir essa conversa. Vamos aos fatos. Quem quiser é só dar um Google que verá. Isso é vamos aos fatos para vocês, é só dar um Google. Então eu poderia gravar um vídeo de 1 minuto e 30 segundos aqui no máximo, falando: gente, Instituto Royal e pesquisas com animais, estudos pré-clínicos, vamos aos fatos. Dá um Google aí que você vai ver que não tem nada demais. Agora o Instituto Royal vir com esse papo de que pode ter algum vírus, ou seja, é muito mais perigoso do que a gente está pensando. Vamos começar pelo começo. O Instituto Royal não veio com papo nenhum de que deve ter um vírus. Foi um outro cientista independente que falou que às vezes animais de pesquisas, quando soltos na população, ou na natureza ou na população, pode trazer problemas. Não foi o Instituto Royal que falou isso. Então eles estão desenvolvendo doenças lá dentro? Eles estão o quê? Então eles estão desenvolvendo doenças lá dentro? Instituto Royal, a Umbrella Corps do Brasil. Então eles têm que abrir agora para a sociedade o que eles estavam fazendo lá dentro, que tipo de vírus eles estão criando. Boa pergunta. Você deixaria de usar produtos testados em animais? Claro! Claro! Mas você é uma das que toma seu Buscopan quando tá com cólica menstrual, não é? Você toma o seu ibuprofeno quando tá com dor de cabeça, não toma? Se você tiver uma infecção e o seu médico falar que você precisa tomar antibiótico, você vai questionar se o antibiótico foi testado em animal, e foi. E se foi, você vai falar que não. Você vai morrer por uma infecção, como se fosse na Idade Média, só porque você deu uma topada com seu dedinho na quina da mesa. Não, isso você não vai fazer, né? Você está falando, claro,
para cosméticos de empresas que dizem que essas substâncias não foram testadas em animais. Surpresa para você, elas foram testadas em animais. O que essas empresas fazem é terceirizar, elas pegam de outros lugares onde já foi testado, o que é super positivo, significa que não estão produzindo novas substâncias, ou seja, não precisa mais fazer testes em animais. Acho super positivo, mas acho muita hipocrisia sua achar que isso nunca foi testado em animal. Isso em algum momento foi testado em animal, Luísa Mel. É super positivo continuar comprando esses que já foram testados, porque é assim que a gente vai diminuir ou acabar com o teste de animais, especialmente na área de cosméticos, que aí sim eu vou concordar com os ativistas, que eu acho um absurdo. Com esse medo todo do Instituto Royal de mostrar às empresas que contratam os serviços deles, nós ativistas ficamos mais preocupados ainda. O Instituto Royal não tem medo de revelar quais são as empresas que contratam seus serviços. Esse é o contrato padrão no mundo inteiro. É sigilo de negócios. É uma questão de espionagem industrial. Não tem nada a ver com maltratos animais. Como que eles trabalham? Eles fazem uma auditoria na empresa, do começo até o fim do desenvolvimento do produto. Se realmente não tem nenhum tipo de crueldade, eles dão aquele selo. Essa ONG acaba de chegar no Brasil, sou a madrinha da ONG. Olha, eu tenho pena de uma ONG cujo você é a madrinha. Seja ONG do que for. E agora nós vamos começar a exigir que as empresas abram para que essa empresa faça a auditoria. Auditoria de quem? ONG? Que ONG é essa? Quem são essas pessoas que vão fazer auditoria, Luísa Mel? São pessoas que têm formação na área? Elas conhecem? Sim, eu não estou sendo discriminatório aqui, não estou sendo racista contra quem não tem formação na área, mas é preciso conhecer. Você vai fazer uma auditoria em qualquer empresa, vai fazer uma auditoria fiscal, por exemplo, você precisa ter uma formação, certo? Eu não posso fazer uma auditoria fiscal, eu não entendo nada, vou pegar aquele monte de coisa e falar, você não está pagando seus impostos, jogar os papéis para cima, não adianta. Você vai colocar uma Luísa Mel, uma mula dessa, uma anta, que se cair de 4 alguém vem e prega uma ferradura, você coloca fazer uma auditoria. Se ela vê uma gavagem num cachorro, ela vai achar que é maus tratos. Vocês sabem o que é gavagem? A Luísa Mel sabe o que é uma gavagem? Ela sabe o que está acontecendo? É um procedimento hiper simples, não invasivo. Mas ela vai achar, eu aposto o meu salário do ano, como ela vai achar que é maus tratos. Se uma ignorante dessa vê vê alguém colhendo sangue, vai achar que é maus tratos. Então que auditoria é essa? Não pode abrir porta para qualquer ONG, não. Todo mundo que quer, deixa eu auditar aí para ver se está tudo bem. O que te qualifica para ver se está tudo bem? Porque você tem um gatinho em casa? Não, a gente vai fechar o Instituto Royal. A gente não tá para brincadeira. Vocês não estão entendendo. A gente vai fechar o Instituto Royal. Ô Luísa Mel, vocês não vão fechar porra nenhuma. Se alguém for fechar o Instituto Royal, vai ser o Ministério Público. E vai ser porque existem provas concretas de que alguma coisa errada está acontecendo lá, de tão grave que é necessário fechar o Instituto Royal. Não vai ser você, não vai ser ONG nenhuma. E o processo já estava rodando com você ou sem você. A grande verdade é, vocês não fizeram a menor diferença. E se fizeram alguma diferença, nada mais é do que eles vão ter que recomprar todos os animais que vocês libertaram para recomeçar as pesquisas desde o começo. Eles vão absorver os prejuízos e recomeçar do zero. Então você só dobrou o número de cachorros necessários para atingir os resultados que eles iriam atingir de qualquer forma. Parabéns, foi essa a sua contribuição. Os beagles raspados, essa ONG internacional falou para mim, isso é muito característico de teste em cosméticos. Ouve isso de novo e olha qual é a importância disso. Olha a quantidade de informação que dá para tirar dessa frase dela. Os beagles raspados, essa ONG internacional falou para mim, isso é muito característico de teste em cosméticos. Os beagles raspados, a ONG internacional disse para ela que é características de pesquisas com cosméticos. Significa que ela não entende porra nenhuma. E menos ainda essa ONG internacional que quer fazer auditoria. Imagina, os caras querem ir no Brasil fazer auditoria e estão dizendo pra ela que um beagle raspado é característico de teste em cosmético. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luísa Mel, e todo mundo que está me assistindo. Você leva o seu bichinho no veterinário. O veterinário suspeita de alguma coisa, pede para fazer exame, pede para colher sangue. Como é que o técnico ou o veterinário colhe sangue do seu cachorro, do seu gato? Primeira coisa que ele faz é pegar uma máquina tosqueadeira e dar uma raspada para poder ficar visível o local da veia. Ou seja, você vai colher sangue, isso a gente tem que fazer direto. Tem vários estudos que eu trabalho que os animais são raspados, não inteiros, óbvio, partes do corpo raspado, que é onde você precisa ter acesso
ao animal. E a empresa onde eu trabalho não trabalha nem de longe com cosmético. É uma empresa absolutamente exclusiva de estudos pré-clínicos, farmacológicos, toxicológicos. E tem que raspar. E tem que raspar muitas vezes para fazer procedimentos que sequer são invasivos. Para fazer um eletrocardiograma, por exemplo, é preciso colar os eletrodos ou deixar os eletrodos em contato direto com a pele do animal. A gente tem que raspar, geralmente alguma parte da pata, vai lá, raspa e pronto. Algumas cirurgias precisam ser raspadas, aliás, todas as cirurgias precisam ser raspado o local da incisão, Luísa Mel. Nós queremos sim que o Instituto Royal seja fechado por conta de tantas irregularidades. Luísa Mel, o que é que você entende de pesquisas com animais para fazer essas afirmações absurdas? O que é que essa ONG internacional entende para querer fazer vistoria? Quando vocês dois estão afirmando que um beagle raspado é característico de teste de cosmético. Luísa Mel, faça um favor para si mesmo, cala a boca. Que irregularidades são essas, Luísa Mel? Quais são as provas? Não tem uma irregularidade do Instituto Royal provada até agora. Nada. Zero. Você está especulando. Vocês fizeram uma invasão na base da especulação. E agora você está afirmando que quer fechar uma empresa na base da especulação. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante porque te falta informação e você é burra porque você não quer ir atrás dessa informação. Você luta contra isso, Luísa Mel. Você tem que entender isso. Você tem um inimigo, você tem que entender seu inimigo. Você tem que estudar seu inimigo. Você precisa saber aonde você vai atacar. Qual é o maior ponto de eficiência de ataque? Porra, isso é o básico. Todo mundo sabe disso. Aprende isso com os políticos. Eles fazem isso de uma maneira soberba. Para concluir esse vídeo, gente, queria dizer que o ativismo é importante. Eu acho importante estar constantemente cobrando e questionando o que está acontecendo, porque realmente é só assim que a gente descobre irregularidades e só assim também que a gente se movimenta para procurar novas alternativas. Isso tudo é correto, é ok, é salutar, é super positivo. Mas tomar atitudes violentas baseadas em especulações, sem entender nada, como essa mulher não entende absolutamente nada do que ela estava falando, isso fica muito claro, isso é perigoso. Isso pode levar a um retrocesso científico e, mais perigoso ainda, um retrocesso na divulgação científica. Então é preciso a gente tirar alguns elementos dessa fórmula explosiva, principalmente a falta de informação. Se você é um cientista, faça a sua parte, informe. Se você não é um cientista e está interessado, corra atrás dessa informação. Por favor, seja qual for a fonte que você achar mais adequado para você e compare mais de uma fonte, isso é o mais importante. Então é isso aí, gente. Cuidado quando você ouvir mulas falantes, isso nunca é um bom sinal. Grande abraço para vocês e até o próximo.